Olá pessoal, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez para dar uma dica importantíssima para o concurso do CBMDF, Banca e Decam. Vamos lá comigo? Observe só. Fala o seguinte, uma questão de progressão aritmética que vai envolver um pouquinho também de quê? Média aritmética. A soma dos 25 primeiros termos de uma progressão aritmética é igual a 1000. Ele falou a soma. Beleza. Se a diferença entre o primeiro e o 25º termo é 72, então a diferença entre o quinto termo e o 33º termo dessa progressão é... Você observa que nessa questão IDECAM, ele não me dá um termo, ele me dá a soma dos 25 primeiros termos, ele me dá a diferença entre o primeiro e o 25º, o 25º e o primeiro, que é 72, e ele me pede outra diferença. Dica para você importantíssima que a Banca e Decam adora. Faça o seguinte comigo, existe uma afinidade, uma relação muito íntima entre progressão aritmética e média aritmética. Correto? Ou seja, quando ele fala assim para mim que a soma dos 25 primeiros termos é 1000, é como se eu somasse o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto até o 25º. Eu tenho o somatório dos 25 primeiros termos. Mas se eu pegar esses 25 primeiros termos e tirar a sua média aritmética, o que é média aritmética? É uma medida de centralidade. Eu estou encontrando o termo central de uma sequência de números. Então pensa assim comigo, Josimar, quando eu tiver uma PA, quando eu tiver uma progressão aritmética e eu somar os termos e eu tirar a sua média também aritmética, eu vou encontrar o termo central. Vem cá comigo rapidinho. Olha só, eu tenho, na verdade, uma progressão aritmética, aí eu vou ter o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o 25º termo. Eu tenho aqui a soma dos 25 primeiros termos. E a Banca e Decam, ela me deu que essa soma dos 25 primeiros termos é igual a 1000. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer o seguinte. O somatório, chamar de sigma, que é o símbolo de somatório, né? É igual a quanto, Josmar? É igual a 1000. Mas se eu venho aqui e penso, Josmar, progressão aritmética se relaciona com média aritmética. Assim também, uma próxima dica, quem sabe, a progressão geométrica se relaciona com a média geométrica. Então, vem aqui, vou até mudar de cor, e faça assim, Josmar, se eu pegar esse somatório e dividir por 25, quem é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o termo central, porque a média aritmética, ela me traz o quê? O termo central, é uma medida de centralidade. Então eu vou encontrar quem? Se eu tenho uma quantidade ímpar do primeiro até o 25º termo, eu tenho uma quantidade ímpar de termos, eu tenho uma quantidade ímpar, né, de elementos. Ou seja, quem é o elemento central, Josmar? Fala o seguinte, não são 25 termos? 12 para um lado, 12 para o outro, 24. Quem está no meio? É o 13º termo. Então, o 13º termo vai ser a média aritmética e vai ser o elemento central. Ou seja, ele falou que é quanto aí para a gente? A soma é 1000. Então, se eu pegar 1000 e dividir por 25, vai dar o 13º termo. Mas quanto é que é 1000 por 25? Ah, Josimar, 1000 por 25 é igual a 40. Então eu posso falar que o A13, que é o 13º termo, é 40. É importante sempre eu ter um termo e ter a razão. Por quê? Porque dentro de uma progressão aritmética, se você tiver um termo e você tiver razão, você tem quem você quiser. Qual é a nossa frase? Aquilo que eu quero é o que eu tenho, mas o que falta. Se eu já tenho o A13 e eu vou encontrar agora a razão, o que eu quero é o que eu tenho, mas o que falta são tantas razões. Eu encontro quem eu quiser. Vamos finalizar a questão? Olha só que bacana. Aí ele fala bem assim para mim, que a diferença entre o A25, diferença, subtração, e o primeiro termo é 72. Mas, Josimar, quem é o A25? Pô, se você tem o A25 e o A1, faz aparecer a mesma letrinha, a mesma incógnita. Então, ou seja, quem é o A25? É o A1 mais 24 R's, menos quem? O A1, olha que massa. Eu venho aqui e faço o seguinte,
A1 menos A1, cancela, 24R é igual a 72. Passa o 24 dividindo, aí fica lindo. A razão é 3. Josimar, se você tem o termo e se você tem a razão, você encontra quem você quiser. Eu quero a diferença entre o A33 e o A5, o 33º e o 5º termo. Então eu encontro cada um deles e subtraio. A questão está praticamente pronta. Eu vou encontrar quem primeiro? Vamos achar o A33? Quem é o A33? Aquilo que eu quero é o que eu tenho, A13, mais o que falta. De 13 para 33, faltam 20 razões. O A33 é igual a quem? Quem é o A13? 40 mais 20 razões. Quem é a razão? É 3. 20 vezes 3 é 60. 40 mais 60, 100. Opa! Eu já encontrei o A33, que é 100. Quem eu quero agora? Eu quero agora o A5, que é o 5º termo, que eu quero a diferença entre eles. A5. Opa, volta aqui, por favor. A5. Quem é o A5? Eu posso pensar assim, ó, até melhor, quer ver, ó? Eu não quero o A5, eu posso usar o A13. Então, A13 é igual a 5 mais 8 razões. O A13 eu tenho, que é 40. O A5 é o que eu quero encontrar, mais 8 razões. Quanto é que a razão? É 3. Finalizar aqui. Então vai ser quem? 8 vezes 3, 24. Então o A5 é igual a 40. 24 vai para o outro lado. 24. Quem é o A5? 40 menos 24, 16. Olha que legal. A questão acabou. O A5 é 16. O A33 é 100. Ele quer quem? Ele quer o 33º menos o 5º termo. Então, só fazer o quê, Josimar? Só fazer isso aqui, ó. A33 menos o A5. A33, 100 menos A5, 16. 100 menos 16, 84. Vem marcar a letra B de bombeiro militar e você vai participar da corporação. Beleza? Então fica essa dica para você. Qual, Josimar? Média aritmética, progressão aritmética. E uma próxima dica, média geométrica, progressão geométrica. Um grande abraço e até a nossa próxima dica para o CBMDF, correto? Com o professor Josimar Padilha. Valeu e até breve.